Vamos lá então, pessoal. Boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. Vamos resolver uma questãozinha aqui simples, direta, de regra de três composta. Lembrando que sempre quando a gente fala de regra de três composta, eu vou relacionar os tipos de grandezas, se elas são grandezas diretamente, são grandezas inversamente proporcionais entre si. Tá? E esse é o ponto-chave de uma questão quando eu falo de regra de três composta. O enunciado é o seguinte: em um acampamento militar, o cozinheiro sabe que 50 soldados consomem 20 quilos de feijão em 5 dias. A quantidade de feijão que 60 soldados consumirão em 15 dias é de... Então vamos lá, vamos esquecer um pouco a matemática e vamos pensar agora como cozinheiros. Quanto mais pessoas eu preciso alimentar, teoricamente, eu preciso de o quê? Mais comidas. Agora, quanto menos pessoas, menos comida será necessário. Então, quando eu falo aqui das minhas grandezas, eu tenho o feijão, eu tenho os soldados e também tenho a quantidade de dias. Agora, a gente vai pensar no seguinte: vamos completar a nossa tabelinha utilizando as informações que o exercício te deu. Eu tenho, inicialmente, que 50 soldados consomem 20 quilos de feijão em 5 dias. Agora, embaixo, você vai inserir o que a questão te pediu. Nesse caso, ela nos pede a quantidade de feijão que 60 soldados consumirão, não mais em 5 dias, mas sim em 15. Com a tabelinha montada, tudo fica mais fácil. Lembrando que você vai comparar sempre a grandeza que você quer descobrir, que nesse caso é o feijão, com as grandezas que você tem que não serão descobertas. Ou seja, vamos relacionar o feijão com soldados e o feijão com a quantidade de dias. Vamos fazer alguns questionamentos agora. Quanto mais soldados eu tenho, eu vou precisar de mais ou menos feijão? Bom, sabemos o seguinte, que quanto maior a quantidade de pessoas que eu preciso alimentar, eu vou precisar, obviamente, de mais feijão. Agora, vamos relacionar o dia com o feijão. Bom, se eu preciso, passar mais dias alimentando essas pessoas, eu vou precisar de mais ou menos feijão? É óbvio que quanto mais dias eu vou alimentar essas pessoas, é igual se eu fosse fazer a viagem, né? Quanto mais dias eu fico, viajando, eu preciso de mais comida. Pronto. As setinhas aqui da nossa tabela, elas apontam da seguinte forma: ambas as grandezas, soldados e feijão, nós temos as suas setinhas apontadas o quê? Para cima. Ó, setinha para cima, setinha para cima. E também na quantidade de dias e feijão, para cima, para cima. Então, logo, sabemos o seguinte, que são diretamente proporcional. Beleza? Simples e fácil. Mas, Igor, o que eu vou fazer com essa informação? Vamos lá, agora a gente vai montar nossa regra de 3. Fiz a tabela, comparei as grandezas, eu determinei quem são as grandezas diretamente e as grandezas inversamente proporcionais. Você vai começar colocando a informação do que você quer descobrir, ou seja, o feijão. Como que está na sua tabela? 20 e embaixo X. Essa não é a informação que você quer descobrir? Você quer descobrir a quantidade de feijão. Então, coloca um igual. E agora sim, você vem montando o restante da sua regra de 3. De que maneira? Bom, a ordem que você fez
Para o feijão, não foi o de cima pelo de baixo? Sim, foi o em cima e o embaixo. Soldados são inversamente ou diretamente proporcionais? Os soldados, eles são o que? A setinha apontou para a mesma direção, então diretamente proporcionais. O que que eu faço? Sigo com a mesma ordem, o de cima e o embaixo. Vezes a outra grandeza. Feijão e dias são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? Como a gente viu, são grandezas diretamente proporcionais, porque as setinhas apontaram para a mesma direção. Então, eu vou fazer o seguinte: segue o fluxo, coloca o de cima novamente pelo de baixo. Melzinho na chupeta, montou sua regra de 3, agora você vem multiplicando. Mas antes disso, você, como é um cara esperto, vai buscar o quê? Simplificar. Esse zero aqui, ó, cortei com esse. E o que que eu vou fazer? 5 sobre 15. Posso simplificar por 5, mas Igor, por que por 5? Porque ambos os números terminam em 5. Então, eu posso sim simplificar. Não faz conta à toa. Quem faz conta é calculadora. Você é um cara esperto e faz menos conta possível. E aqui ficou, então, 5 sobre 6 vezes 5 dividido por 5 é 1, 15 dividido por 5, 3. Multiplicação de fração, você faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 20 sobre x é igual a 5 sobre 18. Agora, como está lá na Bíblia, você se lembra disso, que é um menino muito religioso. Está na Bíblia que quando eu tenho uma igualdade de fração, o que você faz? Multiplica cruzado. Multipliquei cruzado aqui, o que que eu vou ter? 20 vezes 18 é igual a 5x. Tô um cara esperto, né? Viu esse 5 aí, o que que você vai fazer? Passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 20 vezes 18 dividido por quem? Dividido por 5. O que que você faz com esse 20 e o 5? Você vai muito bem simplificar por 5. Quando eu divido esse por 5 e esse por 5, eu tenho em cima o x igual a 4 vezes 18. 4 vezes 18, para na tua calculadora, que é a sua cabeça, e faz 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, sobe 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Então, a gente vai precisar, na verdade, de 72 quilos de feijão. Beleza? Então, muita atenção com as questões de regra de 3 composta. Relacione as grandezas, monte a tabela. Sem essa tabelinha, fica mais complicado. Beleza? Bons estudos.